Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra e um grande privilégio para mim quando chega essa hora, para o nosso encontro aqui ao redor da palavra. Trabalhando pela fé preciosa, nós que escapamos da corrupção que há no mundo e alcançamos a fé preciosa. Veja, Deus nos deu a graça. Veja, isso não é por obras, não é nada que nós possamos ter feito, isso é por graça. A fé é um dom de Deus. Veja, e sobre a revelação da palavra seria construída a verdadeira igreja. Veja, e a fé é a prova das coisas que não se veem, a garantia, a certeza. Veja, e o justo da sua fé viverá. Por isso Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. E nós devemos, diariamente, trabalhar por essa fé preciosa. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. E Deus nos deu essa mensagem, gloriosa, bendita mensagem, para restaurar a nossa fé, restaurar a nossa alma e nos levar à condição original. Veja, porque quando Deus colocou nossos pais lá no Éden, era para que eles vivessem de fé na palavra. Enquanto eles vivessem de fé na palavra, eles eram indestrutíveis, porque estavam vivendo atrás do muro que Deus colocou para abrigá-los. Veja, a fé na palavra original. Romana pregou uma importante mensagem intitulada A Queda do Mundo. E ele fala que a humanidade está caindo aos pedaços, de acordo com a profecia. Veja, desde que a pedra cortada sem mãos, aquela pedra que Zacarias viu, aquela pedra com 7 olhos. Veja, 7 olhos, 7 vozes, 7 lâmpadas, 7 espíritos. Esta pedra é Cristo. Veja, cortada sem mãos. Isso quer dizer, não é uma obra humana, de alguma organização, de algum estado, de algum homem. É uma obra divina. Veja, quando ela é cortada, ela golpeia o reino dos gentios, veja, exemplificado na estátua de Daniel. Veja, reino, o governo dos gentios. E ele chegaria ao fim quando os pés estariam misturados, ferro e barro, aqui na consumação do século. Veja, quando tudo estivesse contaminado, veja, a igreja dominando os reis da terra, infiltrada em todos os lugares, veja, e dominando os reis da terra, de acordo com Apocalipse 13 e Apocalipse 17. E Deus permitiu que tudo saísse fora do controle, a ponto de que a Bíblia profetizou sobre esses dias e chamou esses dias de Babilônia, que quer dizer confusão. Olhando, parece que tudo saiu do controle, tudo está uma confusão total. Mas para provar que a Bíblia é a palavra de Deus, de que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passaria, a Bíblia profetizou, e isso está no último livro, Apocalipse, que é a consumação, e lá está a profecia, Babilônia, a mãe das prostituições. Então, para o incrédulo, que não acredita nada, que não entende nada, para ele tudo está perdido. Ele não confia mais em nada. Mas se ele cresce na Bíblia, ele saberia que a Bíblia profetizou esses dias. Então, para nós, os crentes, nada está errado. Deus permitiu que chegasse a essa condição, Babilônia, Babel, confusão. Veja, onde as igrejas são culpadas de todo tipo de prostituição espiritual que está sobre o mundo hoje. As igrejas, a mãe e as filhas. Chegou nesse caos aí, onde a Bíblia chama de o tempo da apostasia. Sabia Deus que seria assim? A Bíblia chama de Babilônia, chama de tempos trabalhosos, chama de a grande apostasia, chama de Laodiceia, fala dos falsos profetas, falsos ungidos, fala da grande confusão que haveria na política e na religião. Mas nesse tempo, uma pedra cortada sem mãos bateria no pé da estátua. Veja, justamente no tempo
em que Jesus vem para estabelecer seu reino sobre a terra. Mas primeiro, ele vem para colocar seu reino em nosso coração. Por isso nós oramos na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Veja, então temos duas escrituras importantes. Veja, Mateus 16, a partir do verso 27. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos. Veja, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade eu vos digo que alguns dados que estão aqui, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, em sua segunda vinda, Jesus viria para estabelecer seu reino. E para tanto, veja, as organizações já estão caindo, ou caídas, a política está toda imoral, caída, não há mais solução. Veja, o mundo está atrás, cada nação está atrás de um Messias, mas eles querem um Messias político, tipo Barrabás. Não querem o Messias da Bíblia, um profeta. Não querem o estabelecimento do reino de paz, de justiça, de misericórdia, de verdade, que Jesus oferece. Agora, falando aos crentes no capítulo 12 de Hebreus, verso 25 a seguir, diz assim: vede que não rejeiteis o que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Veja, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez mais comoverei, não só a terra, senão também o céu. Veja, isso é algo muito tremendo. E esta palavra, ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis. Veja, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que tendo recebido um reino, olha a Bíblia, olha o que nós recebemos. O que os crentes receberam? Não uma organização, não uma denominação. Veja, pelo que tendo recebido um reino, o reino messiânico, o reino de Deus, o reino, veja, recebido um reino que não pode ser abalado. Veja, céus e terras serão abalados. Agora mesmo a política está abalada, o mundo está abalado. Veja, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, os cidadãos desse reino. Veja, servir a Deus, veja, agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Veja, permaneça o amor fraternal, amando os irmãos, amando a comunhão, amando o companheirismo. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Então, na mensagem A Queda do Mundo, a partir do parágrafo 97, ou melhor, 99, veja, sobre esse reino, olha o que diz o profeta. Agora, o que você sabe? Outra vez, seus planos e os planos do mundo denominacional e credos estão caindo aos pedaços. Os planos dos homens estão caindo aos pedaços. Deus nunca nos ofereceu um credo, Ele nunca nos ofereceu uma denominação, e eu quero que alguém me mostre na Bíblia onde Ele o fez. Eu posso te mostrar onde Ele lhe disse para não fazer isso. Veja, você diz, então, irmão Brana, o que Jesus ofereceu ao homem? É aí onde muitas pessoas precisam ter seus olhos abertos, essas que estão na igreja. O que Jesus nos ofereceu? O que a Bíblia nos oferece? Por todo lugar, especialmente no Novo Testamento. Veja, o que Ele ofereceu ao homem? O que Ele ofereceu a mim e a ti nesse tempo do fim? Nós que estamos aqui. Veja, Ele ofereceu um reino. Veja, Ele é o Rei, Rei dos santos, Senhor dos senhores. Veja, Ele nos ofereceu um reino, não um político. A história recente do nosso país foi um desastre para muitos crentes que estavam esperando no Messias humano. Você sabe o que eu quero dizer. E muitos acabaram frustrados, alguns estão presos, alguns não creem mais em nada, alguns querem distância de política, distância de religião, porque eles estão esperando na pessoa errada. Veja,
Veja, ele nos ofereceu um reino, não um político, um sistema denominacional, porém um reino. Ele disse a Pilatos, o Pilatos disse, és tu o rei dos judeus? Ele disse, tu o dissestes. Ele disse, se meu reino fosse deste mundo, meus homens lutariam por mim, porém meu reino é do alto. Veja, é por isso que temos nós que segurar nessas coisas do mundo. Melhor, e por que temos nós que segurar nessas coisas do mundo quando somos filhos do reino, o qual está em cima? O que temos nós que confiar na política? Confiar numa instituição humana, denominacional, uma organização? Veja, simplesmente existe algo errado em alguma parte. Porém, não nos foi oferecido um sistema, não nos foi oferecido uma organização, não nos foi oferecido um posto político do mundo, porém nos foi dado um reino de mansidão, com a vida do Cordeiro. Veja, está em nós, não do mundo, não sois do mundo, filhinhos, não sois do mundo. Veja, eu oro, Pai, que como não sou do mundo, que eles não sejam do mundo. Vem, é isto que Jesus pregou para nós. E mesmo assim nós voltamos atrás e colocamos a nós mesmos em ligações mundanas ali, onde todo tipo de pessoas são tomadas. Veja, agora, vocês sabem que não há uma igreja no mundo que não esteja cheia de hipócritas. E Jesus disse, não vos associei com os incrédulos. Veja, então por que se unir a uma organização quando o reino de Deus lhe oferece aquilo em que você nasceu? São João 3. Veja. E não há nenhum hipócrita nisso. Todos puros, inadulteráveis filhos e filhas de Deus, que creem em sua palavra de Gênesis, Apocalipse, e permanece com ela. E a sua vida prova isso. E Deus confirma sua palavra nisto. E Deus estabelece nesses sistemas ensinadores, veja, ensinadores, pastores, profetas e assim por diante, para conservar o ofício de Messias na sua posição ali. Não misturado com credos denominacionais, mas limpando aquela coisa e conservando a igreja pura, inadulterada para Cristo e sua palavra. Você acha que a igreja receberá isso? Eles chutarão isso para fora. Não querem ter nada a ver com isso. Eles têm seu próprio sistema político, e como os Estados Unidos têm seus gênios, da mesma forma terá as igrejas seus gênios, e ele os terá, você apenas fica observando. Está em seu caminho nesse momento, e eles realmente se misturam nisso. Mas nós temos um reino, o reino messiânico, o reino de Deus, e neste reino ele possui vida eterna, não sócios, mas vida eterna. E ele é governado através de um rei eterno. Veja, o leão da tribo de Judá. E ele é governado através de um rei eterno cheio de vida eterna, controlado por um rei eterno, através de um povo eterno, veja, que foi predestinado antes da fundação do mundo, pois aqueles que ele tinha a presciência ele chamou, e aqueles que ele chamou ele justificou, e aqueles que ele justificou ele glorificou. Hebreus 11, isso é certo. Agora veja, isso depende do que você está procurando. Se você é Abraão, você está procurando por aquele reino. E eu posso lhe mostrar isso nesta manhã. Sim, senhor. Agora o rei eterno, cheio de vida eterna, controlado por um rei eterno, através de sua palavra eterna, a um povo eterno e predestinado. Aí está. Por quê? Isto sempre foi, sempre será, e nunca teve um princípio ou um fim. Na mente de Deus isso estava no próprio, quando isso estava com Deus eternamente. E o propósito de Deus está cumprido. É isso. Por isso que a Bíblia é composta. Primeiro, veja, sacerdócio, crônicas, reis e profetas. Os três ofícios de Deus. É assim que ele estabelece o seu reino em nosso coração. Sacerdote para interceder, oferecer misericórdia, sangue. Profeta para revelar a palavra. Rei para reinar, cuidar, zelar, estabelecer justiça, misericórdia, verdade. É aí onde nós estamos. Esse é o reino que não será abalado. Você nasce aí dentro. Você não se junta, você não se torna sócio.
E esse rei não foi eleito, ele não tem eleitores, ele é soberano. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Deixe aí o seu comentário. Se não for inscrito, aperte o sininho e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.